Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, eu vou falar sobre o especial de Natal do anime de terror chamado Ghost Hunt, onde uma garota acaba possuída pelo espírito de uma criança durante a véspera de Natal. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com a voz de uma criança e a figura de um menino encolhido pedindo que o encontrem. Logo depois vemos Taniyama Mai enfeitando a árvore de Natal no escritório do Instituto de Pesquisa Psíquica Shibuya, na véspera de Natal, quando Shibuya aparece junto de seu assistente chamado Lin e pede que ela desmonte a árvore. Nessa hora, Masako chega e elogia a decoração de Natal. Em seguida, aparece Ayako e Takigawa, que também se demonstram animados com o espírito natalino, mesmo ela sendo uma sacerdotisa e ele um monge. Lin pergunta a eles o que os levou ao instituto. Ayako responde que como era Natal, eles pensavam que podiam se divertir e que também não tinha ninguém com quem sair. Shibuya fala que se quisesse aproveitar o Natal, que procurassem uma igreja. John aparece na porta do escritório e Shibuya pergunta ironicamente se ele também tinha ido festejar. Porém, o garoto fala que tinha ido até lá pedir a ajuda deles, pois uma igreja estava com problemas. Depois da abertura do anime, vemos o grupo em frente a uma igreja, e Mai parece bastante animada por estar indo a uma igreja no Natal, mas Shibuya corta a animação da garota dizendo que eles foram até lá para trabalhar. Após John apresentar todos ao padre Tojo e o grupo perceber que existem várias crianças brincando no playground anexado à igreja, John explica que Tojo cuida das crianças enquanto seus pais, que são missionários, estão fora. Então algumas se aproximam deles, pois reconheceram Masako de suas aparições na televisão. As crianças começam a pedir a ela que invoque um espírito para que eles possam ver. Mai os interrompe e fala que não era tão simples assim invocar um espírito. Shibuya pede para que as moças distraiam as crianças enquanto os outros conversam com o padre Tojo, e Takigawa fica bem animado para brincar com as crianças e resolve ficar para ajudar as mulheres e distraí-las. Enquanto isso, Mai está jogando futebol com os outros meninos e acaba chutando a bola para dentro de uma floresta, próxima à igreja, e entra lá para buscá-la. Ao mesmo tempo, Shibuya, Lin e John estão reunidos com o padre que lhes conta sobre uma criança que estava agindo de uma forma estranha mais cedo, e que as crianças que viviam na igreja estavam sendo possuídas por um espírito, que sempre retornava após John realizar um exorcismo para expulsá-lo. Tojo também fala que a criança possuída passava a brincar de kakure, que seria um tipo de esconde-esconde. Então vemos Mai em meio às árvores, e no momento em que ela encontra a bola, Mai se depara com um menino sentado entre as árvores, segurando um galho. A garota tenta falar com o menino, mas ele foge. Ela vai atrás dele, mas antes de encontrá-lo, começa a ouvir estranhos sons de batidas. Voltando para o padre, ele fala que as crianças possuídas que brincavam de kakure jogavam uma variação da brincadeira que se chamava stick, e consistia em fazer sons com uma vara para avisar se estava pronto para começar a brincadeira. Uma batida se você ainda não estivesse pronto, e várias batidas se estivesse. Nessa hora, todos começam a ouvir sons de batidas, e o padre Tojo fala que deve ser o menino que estava estranho pela manhã, brincando de stick. Shibuya fala que eles devem procurá-lo, e eles vão. Voltando para Mai, vemos que ela acaba encontrando o menino enquanto ele fazia sons de batida, e logo em seguida, os outros aparecem. O menino possuído ao ver Lin pensa se tratar de seu pai e corre para abraçá-lo. Mais tarde, nós vemos que todos estão em uma sala observando Lin brincando com um garoto que se chama Tanoto. Lin pede para o padre que diga para Tanoto que ele não é o seu pai, e Tojo explica que Lin se parece muito com o pai de Kenji. Quando perguntam quem ele é, Shibuya explica que de acordo com o padre, tudo começou com o desaparecimento de um menino chamado Kenji, e ficamos sabendo que era o espírito dele que estava possuindo as outras crianças. Então uma senhora aparece oferecendo chá ao grupo e eles aceitam. Durante o chá, descobrimos que 30 anos atrás, o pai de Kenji o deixou na igreja e disse que voltaria para buscá-lo no próximo Natal, porém nunca mais voltou. O padre Tojo também conta que Kenji tinha problemas psicológicos e havia perdido a capacidade de falar. Mai fala sobre o menino possuído ter falado pai assim que viu Lin, então Takigawa explica que deve ter sido pelo fato de ter amado muito o pai. Shibuya perguntou se a brincadeira de stick que aproximou Kenji das outras crianças. O padre diz que sim, e que na época que ele vivia na igreja, ela estava em construção. Então vemos um flashback que mostra o menino com outras crianças, quando algumas delas resolvem brincar de kakure. Kenji mostra que quer participar da brincadeira também, mas um garoto comenta que o fato do menino não falar impossibilitaria que ele informasse se estava pronto para começar ou não. Nessa hora, uma menina que estava no grupo tem uma ideia e diz que ele poderia fazer algum barulho. Assim eles entregam um pedaço de madeira que estava por ali por conta da obra, e falam para ele bater uma vez se não estivesse pronto e várias vezes se estivesse. Voltando para a sala onde todos estão, a senhora que tinha oferecido chá diz que Kenji era o melhor em se esconder, e que ele sempre ficava orgulhoso do fato de ninguém conseguir encontrá-lo. Shibuya fala para todos sobre um apito que o padre Tojo deu de presente para o garoto, e que após ganhar o apito, Kenji parou de usar o pedaço de madeira. Tudo isso um pouco antes dele desaparecer. Em seguida, ele fala sobre o fato de ter encontrado o apito do garoto próximo ao armazém que fica atrás da igreja. John diz que próximo ao armazém existe um canal que é bem profundo, e Ayako pergunta se ele acha que o menino caiu lá. Ele diz que talvez, mas que a polícia já tinha procurado no canal e no rio que ele desembocava, porém nunca encontraram nada. Mais adiante na conversa, Shibuya fala que a situação pode acabar piorando
piorando, uma vez que espíritos que permanecem na Terra podem mudar. E o fato de que Kenji tenha sido um bom menino enquanto era vivo, não muda ele poder se tornar um espírito violento e fazer algum mal às outras crianças. Logo depois, vemos Lin brincando com Tanoto, possuído por Kenji. John fala que normalmente depois que a criança possuída é encontrada, o espírito vai embora. E Mai fala que ele não deve ter ido embora dessa vez porque encontrou o pai. Depois disso, Shibuya pede a John que faça um exorcismo e ele concorda. Durante o exorcismo, o garoto não desgruda de Lin e Mai fala para Takigawa como sente pena dele. No final do exorcismo, quando John fala as últimas palavras e tudo parece ficar bem, as luzes do local começam a piscar e todos ouvem sons de batidas. Quando tudo isso para, Mai começa a agir de um modo estranho e todos se dão conta de que ela tinha sido possuída pelo espírito de Kenji. Agora Mai está achando que Lin é seu pai, enquanto os outros estão reunidos decidindo o que fazer. Lin acaba pedindo a John que faça um novo exorcismo, mas Shibuya sugere que o assistente brincasse um pouco com a garota possuída para distraí-la. Após isso, Shibuya chama Takigawa e John para fora da sala. Já do lado de fora, Shibuya pergunta a John se sempre que realizava um exorcismo, um espírito imediatamente possuía outra pessoa. John responde que não, e Takigawa fala que isso era um mau sinal. John fala que o padre Toujou tinha contado que o espírito estava possuindo crianças com mais frequências, e que as crianças possuídas estavam demorando mais para voltar depois que se escondiam. John também fala que o espírito de Kenji nunca tinha resistido ao exorcismo antes, e que dessa vez ele teve um mau pressentimento. Shibuya pergunta o que John acha que aconteceria se tentasse exorcizá-lo de novo, e ele responde que o espírito poderia ir para outra criança e que isso só iria irritá-lo ainda mais. Nesse momento, eles são interrompidos por Lin, que sai da sala com Mai pendurado em suas costas, arrancando risadas de Takigawa e fazendo Shibuya dizer que eles precisavam encontrar o corpo de Kenji. Então o grupo se reuniu próximo ao rio, onde o apito de Kenji foi encontrado. Takigawa pula o muro que ficava às margens do rio e fala que ali possuía um espaço entre a parede e o rio, onde as crianças podiam se esconder, mas que uma criança não poderia ter pulado aquele muro. John fala que o local estava em construção na época, então Takigawa sugere que deviam haver troncos de madeiras empilhados ali durante as obras, o que poderia ter ajudado uma criança a escalar o muro. Dessa forma, Kenji pode ter escalado os troncos e se desequilibrado, o que fez com que ele perdesse o apito que estava em seu peito, e acabasse caindo na água. Takigawa então pergunta a opinião de Shibuya, que responde que isso é apenas uma teoria. Depois disso, ele fala que irá procurar Kenji, e pede para que Lin brinque com Mai, dizendo para John e Takigawa ficarem com os dois. Após fazer uma brincadeira, o monge fala para Lin que enquanto Mai estiver com ele, ela não irá se esconder. Em seguida, podemos ver Ayako e Masako na cozinha da igreja, ajudando a preparar bolos para serem servidos mais tarde durante a missa. Quando chegam Lin, Mai, Takigawa e John, o monge se oferece para ajudar e fala que os outros podem ajudar também. Mais tarde, enquanto eles estão embrulhando os bolos, vemos um outro flashback que mostra que Kenji costumava ficar sozinho na entrada da igreja, esperando por seu pai. Após terminar de embrulhar todos os bolos, Lin acaba perdendo a paciência com Mai, e isso faz com que ela corra para se esconder. Lin, John e Takigawa saem em busca dela e encontram Shibuya, que pergunta o que aconteceu. O monge explica que Mai havia fugido, e então eles começam a ouvir os sons de batidas. Takigawa vai em direção ao canal para ver se Mai tinha ido para lá, porém não a encontra. Enquanto isso, Shibuya pergunta o que tinha acontecido com o pai de Kenji afinal. John conta que ele tinha ido trabalhar em outra cidade, e não tiveram mais nenhuma notícia dele, até que a igreja recebeu uma mensagem dizendo que ele havia morrido, logo após o desaparecimento de Kenji. Eles sabem que precisam encontrar o corpo de Kenji o mais rápido possível, para poder acabar com tudo isso e trazer Mai de volta ao normal, antes que o corpo dela sofra por conta do frio que fazia lá fora. Shibuya tem a ideia de usar as crianças para ajudar a encontrá-la, de forma que enquanto elas a procuram, eles poderiam ver os lugares que as crianças haviam deixado passar. Então vemos Takigawa pedindo a ajuda das crianças nas buscas, e elas começam a procurar. Mas logo eles percebem que os pequenos acabam se distraindo facilmente. No final das contas, enquanto as observava, Takigawa percebe que as crianças nunca procuravam em lugares altos, e John dá a ideia de procurarem em cima das árvores. Dessa forma, não demora muito até que eles encontrem Mai em cima de uma delas. Takigawa ajuda a garota possuída a descer e lhe entrega o seu casaco. Ayako, Shibuya, Masako e Lin aparecem, e mais uma vez a Mai corre em direção ao seu suposto pai. Shibuya então explica ao espírito de Kenji que Lin não era o seu pai, e que o verdadeiro aguardava o menino no céu. Ele também fala que o jogo de Kakure terminou, e pergunta ao espírito onde é que seu corpo está. Mai, tomada pelo espírito, olha em direção ao topo da igreja, e todos acompanham seu olhar. Shibuya percebe um local onde provavelmente o corpo de Kenji estaria. Nessa hora, vemos um crânio atrás de uma das estátuas que ficam no topo da igreja. O espírito de Kenji, através do corpo de Mai, vai até Shibuya e o agradece, partindo logo em seguida e deixando o corpo da garota. Após isso, vemos que na noite em que Kenji desapareceu, ele tinha se escondido no alto da igreja, atrás de umas estátuas, e o garoto acabou morrendo devido ao frio, pois não tinha mais o pedaço de madeira nem o seu apito para fazer algum barulho. Depois de tudo isso, nós vemos Mai em um quarto deitada na cama em companhia de Lin. A garota fala que Kenji finalmente havia se juntado ao seu pai a tempo para o Natal, enquanto do lado de fora a neve cai. No final, todo o grupo
grupo está reunido, falando sobre irem comemorar o Natal, e terminamos com Lin olhando para o local onde o corpo de Kenji foi encontrado. O que você faria se o espírito de uma criança começasse a assombrá-lo? Feliz Natal, galera, e espero que vocês tenham curtido o vídeo especial de Natal para vocês aqui no Resumindo Animes. Me contem nos comentários o que vocês acharam e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui no Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.